E agora recebemos um convidado especial aqui no estúdio da Jovem Pan, o procurador Bruno Magalhães. Boa noite, Bruno. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Bruno. Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto. Prazer recebê-lo aqui e chamei o senhor aqui, procurador, para a gente esclarecer para o público as questões técnicas relativas à prisão após condenação em segunda instância, que está para ser rediscutida no Supremo Tribunal Federal, pouco tempo depois da última jurisprudência estabelecida em outubro de 2016. Qual é a sua posição sobre esse tema? Bom, esse tema é um tema muito complexo, né? Eu acho que o bom cidadão acaba não entendendo muito bem porque que o Supremo vai e volta, né? Como diz a outra, viu, deixou de ver, volta a ver. Por que está acontecendo isso tudo, né? Por que o Supremo acabou de decidir uma coisa e está voltando agora a esse assunto? Está se referindo àquela grande descrição futebolística da Dilma Rousseff. Justamente, a célebre. Vi, voltou, deixou de ver, voltei a ver. E o Supremo parece que tão clara quanto isso. Agora, o Supremo tem uma razão para rever, ou pelo menos rediscutir o caso, porque os dois lados em discussão, se você for ver a letra da lei, são plausíveis. Nenhum dos dois lados é absurdo. Nenhum dos dois é absurdo. O problema... Por isso é que o Supremo está... Isso, está bem dividido, está 6-5, quem vai decidir, o fiel da balança. Nenhum dos lados é absurdo. Agora, a interpretação que deve ser feita não é apenas da lei. É uma interpretação do sistema jurídico como um todo e do contexto em que a lei é aplicada. Os dois votos mais interessantes, na minha opinião, os melhores votos de 2016, no último julgamento, foram do ministro Fachin, que fez uma análise contextual e sistêmica, e o do ministro Barroso, que compreendeu muito bem para que serve uma lei, né? Os outros ministros, embora tenham lido a lei a seu modo e podem fazê-lo, não olham para a realidade brasileira e entendem que aplicar aquele entendimento, que nem é tão plausível assim, digamos assim, gera, como tem gerado no Brasil há muitos anos, em que o Supremo estabeleceu que a prisão em segunda instância não era constitucional, gera uma frustração da população com o sistema judiciário, né? E um sentido de impunidade muito grande. Então, o que está em jogo aí são interpretações plausíveis da lei, olhando o contexto social, o contexto jurídico em que ela é aplicada. Essa frustração não é mais intensa entre juízes de primeira instância, promotores de justiça, que parece que não tem importância nenhuma que eles fazem. Vai passar por tantas instâncias e por tantas revisões, que adianta condenar? Isso, o voto do... Bom, o povo em geral que conhece um pouco o sistema está frustrado também, né? Claro que claro. O voto do ministro Fachin foi muito claro nesse sentido. Olha, a Constituição não pretendeu estabelecer 4 instâncias. Claro. O STJ não é uma terceira instância ordinária e nem o Supremo é uma 4ª instância. São 2 instâncias. O juiz de direito sentencia, condena ou absolve, e há uma 2ª instância. Para que mais que isso, né? As outras instâncias, como o próprio ministro Fachin disse, elas servem basicamente para a interpretação e uniformização da lei federal, o STJ e o STF. É como se o sistema tivesse, a palavra não é boa, tivesse usando um caso concreto para uniformizar melhor a interpretação da lei no território nacional. Mas o recurso especial para o STJ e o extraordinário para o Supremo não tem, por fim, princípio, olhar provas, olhar o caso concreto e absolver aquele réu ou condená-lo com base nas provas, e sim interpretar a lei federal. Ou seja, como segundo a lei federal, as leis, nossas leis, os 2 recursos por STJ e STF não têm efeito suspensivo, fica evidente, então, que assim que o tribunal de segunda instância confirmou a condenação, já há autorização para expedir a ordem de prisão. Perfeito. E quando o Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo, em dezembro, deu uma canetada, uma decisão monocrática, autorizando a libertação dos presos condenados em segunda instância, veio o levantamento dizendo que eram 169 mil presos condenados em segunda instância no Brasil. Então, com aquela simples canetada, ia se abrir a porta da cadeia para 169 mil criminosos, que haviam cometido os mais diversos crimes, sequestro, assalto, tráfico, assassinato. Não é só o bandido de colarinho branco que cometeu um ato de corrupção estando no poder político.
Então é sempre muito importante levar em consideração que essa decisão é muito abrangente. A gente vê e critica muitas vezes o casuísmo, a decisão por conveniência, de acordo com aliados políticos, a própria rediscussão que não havia pressão antes para que isso acontecesse depois que o Lula foi preso, se redobrou a pressão, mas a não ser que eles façam uma gambiarra dentro dessa, que eu considero uma gambiarra, que é voltar a discutir um tema já estabelecido recentemente, essa decisão vai valer para muito bandido de vários setores, né? Claro, a gente percebe que essas discussões, tanto a de 2016 como esta agora, elas estão sendo mais ou menos movimentadas, né, ou balançadas pelos ventos da Lava Jato. Isso não tem dúvida. Exatamente. Porém, as decisões vão ter efeitos enormes no Brasil inteiro. Não é só no caso Lula ou nos casos Lava Jato. Em todo o Brasil. José Maria Trindade tem a pergunta para o procurador Bruno Magalhães. Diga aí. Tem sim. Procurador, eu tenho dito aqui que uma lei ela só é bastante madura, boa no sentido jurídico, né? É quando ela passa exatamente pela interpretação geral. Primeiro a aprovação na Câmara, Senado, promulgação e depois a interpretação da Justiça, depois passa pelo julgamento. Você está defendendo aí exatamente a necessidade de uma segurança jurídica, o Supremo definir, porque ali serve de um balizamento para todos os juízes do interior, lá da primeira, quando diz primeira instância, nós estamos na capital, no interior e tal, um balizamento geral, né? Agora, pé no chão, no dia a dia, a população entende que o sujeito é preso quando comete um crime. E o juiz é que vai definir se solta ou não. Quer dizer, as condições são se soltar, porque ele tem bons antecedentes, residência fixa, emprego, etc., né? Não dá para colocar isso nas mãos dos juízes, exatamente a possibilidade de prisão, já em primeira instância. Porque o meu medo, o meu temor, é que o Supremo defina isso para todos os crimes. Procurador, eu não sei se o senhor já tem uma experiência de interior, onde é mais intenso ali o amor e ódio. Tenho sim. Uma família que tem uma vítima, né, matou o filho, e ele encontra com o assassino do filho dele andando pelas ruas, na escola, na parada de ônibus ou na padaria. Quer dizer, isso é uma humilhação e uma incompreensão. Então, acho que tem que ter liberdade maior para o juiz e não o Supremo definir, olha, a partir de hoje só depois da condenação em segunda instância. Sim, eu tive atuação muito profícua na comarca de Águas Formosas, em Minas Gerais. Perto de Medina. Justamente, perto da sua terra, no Vale do Jequitinhonha. É da região eleitoral lá. De Medina. E eu faço parte do grupo nacional do apoio ao Tribunal do Júri do MPF. Então, eu sei muito bem, eu sinto na carne esse desespero, tanto dos parentes das vítimas, como dos próprios jurados, no caso de Tribunal do Júri, que votam secretamente pela condenação do réu, e caso o réu não esteja preso já antes do julgamento, eles saem pela mesma porta do réu, tomam o mesmo ônibus do réu, ou enfim, encontram com o réu na rua. O réu que acabaram de condenar. Jurados que são pessoas comuns do povo, né, que não tem arma de fogo, que não se defendem por arma de fogo, enfim. Não tem segurança. Não tem segurança nenhuma. É uma situação muito complexa, né? Agora, o Tribunal do Júri é um outro assunto que também está em discussão em outra seara no STJ. Ainda que o Supremo decida por um lado ou para o outro, a prisão de condenado por decisão de Tribunal do Júri é um outro assunto. Agora, eu queria só trazer aqui um detalhe técnico. Eles vão ter que julgar caso por caso, é isso? Não. Ou não, eles vão ter que estabelecer uma regra. Assim, não. Quem foi condenado por Tribunal de Júri não pode... Justamente. Tem uma válvula de escape, inclusive alguns ministros que votam pela prisão em segunda instância abrem essa válvula, que é bem interessante, que é, ainda que se estabeleça que para todos os casos a prisão é em segunda instância, se o réu recorrer ao STJ e ao STF, o ministro relator pode dar uma liminar mandando soltar naquele caso, porque naquele caso ele viu que tem uma razão especial para soltá-lo. Esse caso aqui, há uma tendência à absolvição, então vamos soltar. Mas aí você inverte o papel. Todos são presos e o ministro pode eventualmente soltar se entender que ali há uma injustiça clara, flagrante e iminente. Perfeito. Né?
Eu estava comentando aqui mais cedo que vários países civilizados, para os quais muitos brasileiros viajam todo ano, tem um sistema que coloca a prisão após condenação em segunda instância ou em primeira. A Itália em segunda instância, a Alemanha segunda instância, França pode ser primeira instância, mas é uma decisão por grupo de magistrados, Estados Unidos primeira instância por júri popular. Quer dizer, cada país tem o seu sistema, mas mesmo assim as instâncias são as primeiras instâncias e não na terceira ou na quarta, que, como você disse, tecnicamente nem são para ser terceira e quarta instância. E o Brasil vai ficar para trás desses exemplos internacionais? Então, a gente pode dizer que o Brasil também estabelece na Constituição, segundo uma interpretação muito razoável, também a prisão em segunda instância. Essa discussão toda é uma discussão entre interpretação de hierarquia das leis. A Constituição diz, eu trouxe aqui o artigo para explicar. Exatamente, era esse ponto que eu queria chegar. Quem não é do direito talvez não entenda perfeitamente, eu vou tentar ser mais claro. Mas vale a pena, porque tem um que fala em culpa, outro que fala em prisão, e aí tem ministro que alega que uma coisa não dá para juntar com a outra, que uma regra não pode ser juntada com a outra, são coisas diferentes. Justamente, o inciso 57 é o que trata da presunção de inocência, fala em culpa. E o inciso 61 do artigo 5º é o que lá se concentram as regras sobre prisão, né? Essa distinção entre culpa e prisão pode parecer um artifício ad hoc, ou seja, para esse caso, mas é interessante, estava pensando, veja qual que é o argumento do ex-presidente Lula para não aceitar, como se pudesse aceitar, o regime semiaberto. Ele tem dito, eu quero sair da prisão inocentado. O que ele quer dizer com isso? Ele está separando prisão e culpa. Ele aceita ser preso, mas ele quer a declaração de inocência. É uma clara distinção entre prisão e culpa. Fica evidente que, não só teoricamente, não é um artifício retórico, há uma distinção entre prisão e culpa, né? Quantas famílias de mortos querem entrar com ações de justiça para restabelecer a honra do morto? Ele foi condenado injustamente. Culpa é uma coisa e a prisão que decorre da culpa, claro que decorre, mas é uma outra coisa. E aí acontece que o inciso 61 do artigo 5º da Constituição, que trata de prisão, ele originalmente, ainda hoje a redação é assim, diz que o réu pode ser preso por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente e não traz nenhuma vírgula para estabelecer as condições. Aí que está o problema. O artigo 283 do Código de Processo Penal, uma mudança de 2011, colocou uma vírgula. Ou seja, trouxe essa redação e colocou uma vírgula, dizendo que só pode ser preso por sentença condenatória transitada em julgado. E o grande pulo do gato é estabelecer se esse artigo poderia extrapolar o que a Constituição disse. A Constituição diz ordem escrita de juiz, né? Ou seja, e aí tem gente que fala, mas a lei tinha que prever a possibilidade de prisão depois da condenação. Eu pergunto a vocês, imagine por hipótese que o Código Civil estabelecesse na parte de compra e venda um artigo. Aquele que compra bem móvel tem o direito de levá-lo consigo. Um artigo desnecessário, mas vamos supor que estivesse lá. Esse artigo é revogado. Isso quer dizer que quem compra o bem móvel não pode levar para casa mais? Só porque revogaram um artigo que era evidente? Ou seja, o que quer dizer é o seguinte, não é preciso uma previsão legal para dizer que a prisão decorre da condenação. Condenou, o recurso extraordinário especial não tem efeito suspensivo, decorrência lógica é a prisão. Não tem que ter um artigo dizendo, depois da condenação, pode prender. Não. Depois da condenação, não tem recurso suspendendo a condenação, prende. Já é a lógica do sistema. E assim foi durante 21 anos. Até 2009, o Supremo voltou atrás e disse que a prisão era ilegal. Quer dizer, foi só entre... É bom lembrar esse dado, né? Foi só entre 2009 e 2016 que não foi autorizada a prisão após condenação em segunda instância. Em 2016 passou a valer a prisão após condenação em segunda instância, naquela decisão no plenário do Supremo de outubro, por 6-5, e é a regra que está valendo hoje. Agora o Dias Toffoli marcou para quinta-feira esse julgamento para rediscutir o tema. Augusto. Tem procuradores, promotores de justiça, juízes de primeira e segunda instância. É expressivo o número que acha que está certo, isso que eles estão tentando fazer? Não tem um número expressivo, não tem. Isso aí. Sempre tem quem defenda o absurdo, mas nesse caso não tem. Não tem. Porque não tem o que argumentar, é o que eu digo sempre, é porque eles não são juízes coisa nenhuma. Eles são advogados de defesa de bandido lá no Supremo.
E, procurador Bruno Magalhães, a gente estava comentando aqui hoje a notícia de que na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, estava sendo analisada hoje a PEC, a proposta de emenda à Constituição, justamente para deixar mais claros esses artigos que o senhor citou aí. Quer dizer, para já a lei ficar bastante clara de que a prisão é autorizada após condenação em segunda instância. Hoje já há toda essa interpretação, como a do senhor, de que deve prevalecer a Constituição e os criminosos condenados em segunda instância devem ser presos. Mas para não haver qualquer problema, tem vários parlamentares que estão querendo emplacar essa PEC justamente até para superar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E como a gente sempre diz aqui, cabe ao Poder Legislativo legislar. O que o senhor acha dessa disputa? Está lá no Supremo para avaliar um caso e tem também os parlamentares tentando esclarecer o que dizem as leis. Bom, eu não tive acesso à redação proposta nessa emenda proposta e muito menos sei o que vai sair daí, né? Uhum. Agora, é fato que a gente aprende nos bancos da Faculdade de Direito que quem interpreta a Constituição é o Supremo. Uhum. Então, ainda que o Senado, enfim, ainda que o Congresso emende a Constituição para explicar com mais detalhes, é isso mesmo, né? Ainda que faça isso, se o Supremo estiver disposto a restabelecer o entendimento de 2009, ele fará. Ele dirá que essa emenda viola a cláusula pétrea. Ele vai dizer o que quiser dizer. E a gente vê que eles dizem o que quiserem também, de acordo com o interesse político deles, muitas vezes. Isso eu que estou dizendo, não é o procurador Bruno Magalhães. Não, a gente está dizendo. José Maria Trindade, tem uma pergunta? Sim, era exatamente sobre isso, né? Sobre esta última palavra, né? Que é do Supremo. Alguém tem que dar a última palavra. Num governo absolutista seria o rei, né? Numa monarquia absolutista. E aí a Constituição de 2008 deixou exatamente para o Supremo dar a última palavra, porque alguém tem que dar a última palavra. Eu queria a impressão dele, como operador do direito, se o Supremo está exagerando, se o senhor acha que esta impressão pública de que o Supremo exagera é aceitável. Como o senhor avalia o momento jurídico brasileiro? Bom, a gente pode fazer uma análise contextual. Em alguns outros casos eu poderia dizer que houve algum exagero ou outro. Nesse caso, como eu disse no começo, as duas interpretações, se você for pegar só o texto da lei, o que não é muito correto fazer, mas se for pegar o texto da lei, as duas têm algum fundamento ali no texto da lei. Não são absurdas, não. O que me parece estranho no caso dessa possível emenda constitucional é imaginar que ela é recebida pelo Supremo não como uma nova norma constitucional, mas ela teria, de fato, um efeito meramente retórico. Essa é a verdade. O Supremo está com essa bola dividida, receberia essa emenda como um elemento da discussão, e não como uma norma impositiva, porque, de fato, quem diz o que a Constituição diz é o Supremo. O controle constitucional, né? Isso, das próprias normas constitucionais derivadas nesse caso, né? E esse argumento que ele poderia ou pode vir a usar é um argumento que não é absurdo, mas no caso concreto seria, que é o argumento de essa norma constitucional, votada por vocês, Congresso, ela viola uma cláusula pétrea, ou seja, uma cláusula que não poderia ser revogada, né? Eles podem entender que essa interpretação de que a prisão em segunda instância é inconstitucional é uma cláusula pétrea. Podem entender que porque o inciso 57 é cláusula pétrea. Viola o direito individual, né? Isso. Viola o direito individual. Isso, está no artigo 5º. Eles podem entender isso, que não pode haver emenda tendente a abolir esse artigo, inciso 57. Acontece que a interpretação que me parece mais razoável desse inciso é a de que ele permite a prisão em segunda instância. Procurador Bruno Magalhães, aproveitando aqui a sua presença, saindo um pouquinho só desse tema, esse tema é derivado daquilo que eu vou perguntar, mas eu queria saber a sua avaliação sobre os avanços com a Lava Jato em relação ao combate à corrupção, combate à impunidade, como o senhor vê todas as reações também contra a operação. Olha, nós que estamos na área jurídica, em especial no Ministério Público, jamais imaginaríamos, assim como qualquer cidadão brasileiro, jamais imaginaria há 10 anos atrás que haveria tanta gente denunciada e condenada pela justiça criminal brasileira. Gente poderosa. Isso não acontecia, isso, claro, gente, grandes empresários, grandes políticos, isso era impensável há 10 anos atrás. Ninguém imaginaria, né? Aliás, ninguém apostaria nenhum real em que isso fosse acontecer. Isso foi algo assim,
ninguém suspeitava que isso fosse acontecer, uma série de fatores que foram se juntando para a coisa acabar dando certo, né? E também foi surpresa para muitos os tribunais, tanto o TRE da 4ª Região como o STJ, em grande parte dos casos, confirmarem as decisões do juiz de primeira instância. Isso foi uma surpresa muito grande para todos nós. E é evidente que os ventos contrários também sempre batem, né? É claro que ia ter muita resistência, mas a opinião pública do lado da Operação Lava Jato, em grande parte das vezes, ajuda muito a coisa se equilibrar, né? Eu acho que a ideia de equilíbrio é interessante aí. E voltando aqui ao nosso tema, o que o senhor acha da solução intermediária, entre aspas, proposta pelo Dias Toffoli lá atrás, né? Agora eu acho que ele vai tentar a solução mais conveniente para ele, que é de proibir a prisão após condenação em segunda instância, deixar o trânsito em julgado, deixar que vá até o Supremo Tribunal Federal. Mas existia ali a hipótese, e ainda existe, de eles decidirem por uma gambiarra, que na minha visão da solução intermediária, que a prisão seja autorizada somente após decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que eu costumo brincar aqui que é nem 2 nem 5, vira um 4,5, 2 mais 2 igual a 4,5, que para mim é algo ruim. O que o senhor acha a respeito disso? Justamente, passa a impressão de que não vai agradar nem a um nem a outro, mas também nem desagradar a todos, né? É uma solução intermediária, me parece um remendo. Há uma explicação jurídica para isso, que é uma especificidade do recurso especial e do extraordinário no Supremo e no STJ, mas não deixa de passar a impressão. Sempre dá para dar alguma alegação técnica, né? E nesse caso, de fato, eles puxam lá uma especificidade e dizem isso. Não vejo nenhum sentido nisso, nenhum sentido. Eu acho que a interpretação mais razoável é de que a Constituição permite a prisão em segunda instância, deixando a válvula, isso aí já está na lei, para que o ministro relator de eventual recurso extraordinário especial dê uma liminar soltando o preso se entender que o recurso é bastante plausível. O sistema permite isso. E só para deixar mais claro, o senhor já tocou nesse ponto, mas de passagem, qual é a diferença do procedimento da primeira instância, da segunda instância e a partir do Superior Tribunal de Justiça em relação ao julgamento do mérito? Porque muita gente fala, mas aqui o mérito já foi julgado, agora só vão analisar outros detalhes. Qual é a diferença quando um caso de corrupção, por exemplo, chega numa segunda instância e no STJ? Vamos lá. O caso geralmente começa, salvo em caso de foro privilegiado, o caso começa no juiz de primeiro grau, no juiz de direito ou no juiz federal. Esse juiz vai pegar a denúncia do Ministério Público e vai analisar se ele entende que ela tem plausibilidade, ou seja, há indícios de que esse denunciado aqui merece ser processado. Se ele entender que não tem mínimas provas, ele rejeita a denúncia. Aconteceu isso recentemente num caso da Lava Jato de São Paulo, denúncia contra o Lula e o seu irmão Frei Chico. Exatamente, a gente comentou. Entendeu que não havia nenhum indício e, enfim, rejeitou, o MPF recorreu. Ele achou que não dava nem para começar. Se ele acha que dá para começar, ele recebe a denúncia, cita os réus para serem processados. Então, as provas são apresentadas diante dele e, ao final do processo, ele condena ou absolve. Ele analisa o caso em toda a extensão. Tanto os fatos, as provas, quanto o ajustamento dos fatos com a lei. Esse fato é criminoso ou não é? Condena ou absolve conforme ele entender. Análise plena. O réu, se for condenado, recorre ao Tribunal de segundo grau, que também vai analisar toda a prova, vai julgar o caso conforme o entendimento pleno da análise plena dos fatos e da lei. Se condenou, no tribunal, a análise é feita por uma turma, geralmente de 3 desembargadores. Então, a análise é por 3 profissionais mais experientes, geralmente mais experientes, e são 3. Então a chance de haver erro ali é muito menor, né? Que no caso do Lula foi o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram 3 desembargadores, o Vitor Laus e mais 2, daqui a pouco eu lembro o nome deles, que votaram por unanimidade para que o Lula fosse preso. Justamente, Aí, condenado em segunda instância, pode haver a instância extraordinária, que é o STJ e o STF. João Pedro Gebran Neto, né? E aí, indo para o STJ, o recurso especial tem a seguinte função: analisar se a aplicação da lei naquele caso, da lei federal naquele caso, foi correta ou incorreta. O STJ é o guardião da lei federal. Então, ele não julga o mérito. Ele não vai analisar a prova. Isso aí. Testemunha tal, não vai fazer nada disso. Nada disso. Ele vai analisar se a aplicação da lei foi correta. O inciso tal é aplicável a esse caso? O juiz ou o TJ interpretou bem esse inciso? Só vai analisar a lei.
Ele pode até absolver, mas porque ele olhou que a lei foi mal interpretada. Se houver recurso extraordinário para o Supremo, também acontece isso. O Supremo não vai analisar neste recurso o fato, a prova. Vai analisar a aplicação da lei diante da Constituição que pode ter efeito no caso concreto. Mas ele não analisa a prova do caso. É aquilo que o Marco Aurélio fala. O Marco Aurélio fala, o processo não tem capa, é isso. Não tem nome, é isso. Não tem nome, ele vai analisar a aplicação da lei. Acontece que é evidente que essas mudanças de interpretação têm sido tomadas por conta de, como eu disse aqui, os ventos da Lava Jato, né? Certo. Aí tem o recurso especial e o recurso extraordinário, né? Que um é o STJ, outro é o STF. Aí o STF analisa o que exatamente quando chega um recurso lá? Ele analisa a interpretação que o juiz e o tribunal deram da Constituição àquele caso. Exatamente. Tá aí tudo explicado nos mais mínimos detalhes. Agradeço imensamente a participação aqui em Os Pingos nos Is do procurador Bruno Magalhães. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho, Bruno. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite.